noite a todos, né? É um prazer tê-los aqui para mais um culto. E para que Deus possa falar ao nosso coração, eu te convido a abrir a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, do 1 ao 3. E a partir desse pequeno trecho da palavra de Deus, Deus vai falar fortemente ao nosso coração. Temamos, pois, que porventura, deixado a promessa de entrar no seu descanso, pareça que alguns de vós tenham ficado para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava unida com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então aqui nós vemos o autor escrevendo que temamos, pois, que porventura deixado a promessa. Qual era a promessa que o povo de Israel tinha? Eu não sei se você lembra, mas a condição do povo de Israel por muito tempo era a condição de escravo. Eles eram escravos no Egito, então eles tinham uma promessa. Qual era a promessa? Uma terra prometida, uma terra de descanso. A situação deles era de escravos. E o que o escravo mais fazia, ou mais faz, se ainda existe, esperamos que não, mas o escravo ele trabalhava muito, mais até do que o corpo podia aguentar. Então o que eles mais clamavam na sua vida era por um descanso. E Deus prometeu uma terra onde haveria o descanso. E eles aguardaram por muito tempo a realização dessa promessa. O autor diz que nós, então, também fomos pregados a nós essas boas novas. Então, assim como havia uma promessa de um descanso para Israel, que era uma terra, há também uma promessa de descanso para mim e para você. Aonde está o nosso descanso? Em Cristo. Cristo é a representação da nova Canaã, da terra prometida ao povo de Israel. E é por isso que Jesus mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então aqui ele mostra que ele é o nosso descanso. E quando nós vivemos uma vida ansiosos, sobrecarregados, seja com qualquer coisa, mostra que nós ainda não entramos nesse descanso. Porque ele diz: porque nós, os que temos crido, entramos no descanso. Se eu entrei no descanso, eu não posso viver uma vida cansado, fatigado, exausto. Eu posso viver uma vida cansado fisicamente, porque não tem, irmãos, como você trabalhar fisicamente e não cansar. Isso é uma regra física do seu corpo. Mas o cansaço que nós estamos falando é um cansaço da alma. O nosso espírito não pode cansar. O corpo, irmãos, é inevitável. Isso é uma lei, não tem como alterar o cansaço físico. Mas agora o cansaço, irmãos, no nosso espírito, esse pode ser renovado. Esse nós não podemos aceitar. Você pode até aceitar viver uma vida fisicamente cansado, mas espiritualmente não. Espiritualmente, o Senhor renova as nossas forças todos os dias. Todos os dias Ele tem descanso para mim e Ele tem descanso para você. E a coisa mais extraordinária da palavra de Deus, pelo menos para mim, se chama realidade de uma obra consumada. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas a realidade de uma obra consumada diz que tudo aquilo que nós vamos viver em Deus já está pronto, já está consumado. E a prova que nós temos dificuldade de viver nessa revelação é que muitos de nós são ansiosos. A ansiedade é o mal, irmãos, da nossa geração. Com o tempo vai morrer mais gente de ansiedade e de depressão que qualquer outra doença, se nós realmente não entrarmos no descanso. Mas eu creio que a geração de Cristo, a geração que Deus tem escolhido, não vai, irmãos, morrer desse mal, porque nós vamos entender o que a palavra de Deus diz, e nós vamos verdadeiramente entrar no descanso de Deus. Quando Deus criou, irmãos, a terra, ou recriou, mas não vamos entrar muito nesse mérito, em 6 dias Ele criou todas as coisas. E no 6º dia, quando tudo estava pronto, Ele fez o homem, Ele colocou o homem dentro de um jardim totalmente pronto. A palavra de Deus diz que o próprio Deus plantou as árvores daquele jardim, ou seja, o homem não precisava se preocupar com nada. Quando o homem foi criado numa realidade onde tudo estava pronto, então perceba que o primeiro dia do homem, na verdade, é o 7º dia de Deus, e o 7º dia é o dia do descanso. Então o homem já nasceu descansando. Isso mostra que nós viemos para esse mundo para quê? Para descansar.
Deus te criou para quê? Espiritualmente para descansar nele, para viver no mais perfeito descanso. O problema é que tem gente que leva isso ao pé da letra, né? Não, Deus me chamou para descansar e descansa uma vida inteira. Irmãos, o descanso de Deus é espiritual. Nós precisamos continuar trabalhando, nós precisamos continuar estudando. Isso é físico, e o físico continua a existir. O descanso pleno é o descanso espiritual em Deus. E é isso que nós temos que crer, nessa realidade de uma obra consumada. E a prova que nós temos essa dificuldade de viver isso, é que a gente não crê. A gente não entende que a vida cristã não começou com um faça. A vida cristã começou com um está consumado. Porque a nossa vida cristã começou na cruz. A cruz trouxe a realidade da vida cristã até nós. E na cruz ele declarou que está consumado. E é com essa frase, irmãos, que a nossa vida com Deus se inicia. A nossa corrida com Deus se inicia com algo que já está pronto. Porque Deus queria mostrar que tudo que é feito no reino de Deus precisa ser feito baseado no descanso. A Bíblia fala que o reino é tomado por obras realizadas no descanso. Deus vai te recompensar pelaquilo que você fez sem cansar. Aquilo que você cansa para fazer, Deus não te recompensa, porque nós não fomos chamados para viver a obra de Deus cansados. Se você tem uma cela, se você é anfitrião de uma cela, e você é daqueles, meu Deus, como cansa. Coitado de você, está fazendo algo sem entender o propósito, está fazendo algo sem entender o que é a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmãos, e não tem nada mais agradável do que descansar. Embora nós não podemos descansar fisicamente o tempo todo, mas espiritualmente nós podemos viver no mais perfeito descanso. E o problema é que tem gente que acha que a vida com Deus é fazer. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Quando na verdade Deus não te chamou para fazer, Deus te chamou para descansar, porque é Ele quem faz todas as coisas. E Paulo entendeu isso. Paulo ele começa um trecho da vida dele, lá em 1 Coríntios 15, 10, ele diz o seguinte: antes trabalhei mais que todos eles. Todos eles quem? Os outros apóstolos. Paulo estava dizendo, antes trabalhei mais que todos eles. Eu acho que o Espírito dele manda uma mensagem e ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Ou seja, ele corrigiu, na verdade eu não fiz nada, na verdade eu emprestei o meu corpo e a graça de Deus operou em mim muitas obras. A obra de Deus operou em mim e muitas vidas foram alcançadas. Então, embora você viva no descanso, Deus quer operar muitas obras através de você, mas você vai ter prazer e descanso nessas obras. Então não queira ajudar a Deus. Toda vez que o homem tentou ajudar a Deus, o homem fez coisa errada. Deus dá a promessa, daí o homem apressado quer dar uma ajudinha para Deus. Abraão foi tentar dar uma ajudinha para Deus. Criou uma guerra que se estende até hoje, por causa de 2 povos, gerados de 2 filhos. Então Deus não precisa de ajuda. Seu líder de célula também não precisa de ajuda, porque tem gente que é cheio de boa intenção. E eu quero te dizer que Deus não quer gente com boa intenção, Deus quer pessoas que tenham um coração de servo. Não alguém que uma vez ou outra diga, quer uma ajudinha no lanche? Quer uma ajudinha para lavar louça? Eu percebo que todo mundo vai embora e sempre fica a louça para te lavar todo dia. Quer uma ajudinha? Irmãos, nós não precisamos de ajudinha. Como assim? O pastor está dizendo que não precisa de ajuda. Sim, nós não precisamos de ajuda. Nós precisamos de pessoas que entendam o chamado e o propósito de Deus, cada um para a sua vida. Então, quando cada um de nós entender que cada um de nós tem um propósito, ninguém precisa ajudar ninguém, porque está todo mundo vivendo o propósito pelo qual Deus chamou. Você consegue entender a diferença de dar uma ajudinha e viver um propósito? Eu não estou dizendo que eu sozinho consigo fazer todas as coisas, porque aquilo que Deus quer fazer nesse lugar depende tanto da minha vida quanto da sua vida, que é por isso que você está aqui, porque você também faz parte desse propósito. A obra que Deus quer realizar através dessa igreja não é minha, é tão minha quanto sua. O problema é que talvez eu já entendi isso, mas tem gente que está aqui e ainda não entendeu. Tem gente que está aqui ainda querendo dar ajudinha. Irmãos, não queira dar ajudinha, queira dar a vida, porque para Deus realizar o propósito dele, nós precisamos dar a vida. Tudo que a gente faz por um meio, através de uma matéria-prima. E a matéria-prima do propósito de Deus se chama vida. Precisamos dar a nossa vida a Ele, para que Ele então possa realizar essas obras. E o mais interessante é que tudo isso está pronto. Por isso que nós chamamos a realidade de uma obra consumada. E eu quero te mostrar isso. Quero que você volte um pouquinho e que você vá até o livro de Efésios 2:10.
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quando Deus fala que Ele preparou e diz que nós precisamos andar nela, Ele está dizendo que elas estão prontas. Você consegue se imaginar andando em algo que não está pronto? Se você está andando nela, é porque ela já está pronta. E ela não só está pronta, como ela também está consumada. Cristo não só preparou as obras, como Ele também as consumou. A Bíblia diz que todas as coisas são feitas por Ele e para Ele. Tudo Ele fez por Ele e para Ele. E onde que essas obras foram consumadas? Em que momento? Na cruz. Toda a sua vida foi consumada. Sabe aquele grito que Jesus dá na crucificação? Ele diz assim: está consumado. Por muito tempo, para nós, o está consumado era simplesmente Jesus dizendo que a sua existência humana tinha acabado ali, né? Lembrando, né? Aquele que era Deus se humilhou, se tornou homem. Você entende, né? Que todo o plano de redenção, que toda a vida dele aqui nessa terra foi quanto homem. Que ele foi crucificado quanto homem, mesmo sem pecado. Por que ele disse está consumado? Porque o salário do pecado era a morte. Para que ele morresse, ele precisava ter pecado. E como ele não tinha pecado, ele não podia morrer. Por isso que ele diz: a minha vida dou. Então ele deu a vida. A morte dele aconteceu não por causa do pecado, mas por alguém que doou a sua própria vida, para que o plano de redenção se cumprisse a todos nós. E de fato o está consumado fala do fim dessa existência humana, porque ali ele entregou a sua própria vida. Mas o está consumado tem um poder e um significado muito maior que isso. Ele também é isso, mas não é só isso. Quando ele disse está consumado, ele estava te dando a possibilidade de viver tudo aquilo que Deus já tinha sonhado e projetado para a sua vida. Eu quero te mostrar algo. Lá em Salmos 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você consegue entender isso? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, quando o seu corpo nem forma tinha, Ele te viu, Ele te olhou e Ele escreveu um livro para você. E sabe o que está escrito nesse livro? Suas obras. As obras que Ele preparou para você estão escritas num livro. E quando Ele declara naquela cruz, com os braços abertos, está consumado, Ele está dizendo assim: eu estou te dando a possibilidade de viver uma vida exatamente igual a que Cristo sonhou para você. Porque todas essas obras que Ele sonhou, eu consumei elas na cruz. Elas já são uma realidade na cruz. Sabe por quê? Você está preso ao presente. Então as obras que Deus preparou para você fala do futuro, mas as obras que Deus preparou para você, para Ele fala do passado, porque Ele já esteve lá. Ele já esteve lá e Ele já viveu essas obras. Ele já consumou essas obras. Quero que você use da imaginação comigo agora. Imagine dois caminhos. O primeiro deles, você olha para uma mata que nunca foi desbravada, né? Uma mata cerrada e fechada, e você tem que entrar ali. Mas como nunca ninguém desbravou, é desconhecido, você não sabe o que você vai encontrar. E é perigoso. Não se aconselha ninguém a entrar numa mata sem conhecer o que pode encontrar. Essa é a primeira situação. A segunda situação é você olhar para uma mata que já foi desbravada, você vê uma trilha, e do lado daquela trilha vem alguém e diz assim: fui eu que desbravei essa mata, fui eu que fiz essa trilha, eu conheço o caminho, eu conheço todo o percurso, eu posso te levar ao centro da mata. E você passa por essas decisões todos os dias da sua vida. Ir com Cristo aonde Ele já desbravou, nas obras que Ele já consumou. E se Ele já consumou, Ele sabe o final. E o final dessa trilha, se foi realmente Deus que trilhou através de Cristo, ela precisa ser boa, perfeita e agradável. Ou você pode seguir a outra mata, que é a mata da sua carne. A rota que nós fazemos conforme a nossa vontade, ela não é conhecida. Porque Jesus não consumou
a vontade da nossa carne, ele consumou a vontade de Deus para nós. Então existe algo que ainda não foi devastado, existe algo que é desconhecido, mas extremamente perigoso, que provavelmente nos levará para a destruição. Irmãos, imagine você criar uma trilha no meio do mato. Só de eu pensar eu já cansei. E é isso que acontece, a gente cansa. A gente cansa porque a gente está indo para um lugar onde a gente não deveria ir. E é por isso que muitas pessoas, mesmo estando em Deus, mesmo estando na presença de Deus, elas declaram que estão cansadas. Se eu perguntasse aqui nesse momento quantos estão cansados, irmão, provavelmente algumas pessoas levantariam a mão. Agora algumas não, porque já que o pastor está falando de descanso, eu não vou assumir, né, que eu estou cansado, né? Então eu já não vou mais levantar a mão. Mas se eu fizesse o início do culto sem explicar nada, provavelmente algumas mãos se levantariam. Porque essa é uma luta, essa é a dificuldade que o ser humano tem. A dificuldade o quê? De descansar. A dificuldade de realmente crer numa obra consumada, de crer que o caminho que eu vou trilhar, alguém já trilhou. Imagine algo comigo. Quantos aqui gostam de futebol? Copa do Mundo, senta lá com a família na sala e fica torcendo e vibrando, e aquela ansiedade, o coração a mil. Imagine você assistindo o jogo da seleção. Você é realmente aquela pessoa que, né, carrega aquilo no coração, é o meu país, eu estou torcendo. Vamos usar da Argentina, que é a maior rivalidade. A Argentina vem e faz um gol, a Argentina vem e faz outro gol. Você começa, o coração sai pela boca, ansiedade a mil. Depois o Brasil faz um gol, faz outro e vira o jogo. Então você seguiu todo um caminho da ansiedade até chegar no descanso. Agora imagine que você não pôde assistir aquele jogo. Aí daí você chega em casa com aquela ansiedade, como é que foi o jogo, Você pergunta para alguém, quanto que foi o jogo? Brasil ganhou 3-2. Você até vai assistir o jogo. Você vai assistir com a mesma ansiedade? Eu já sei o final. Quando a Argentina fizer gol, você vai ficar parado, você não vai dar bola. Quando ela fizer o segundo, você também não vai dar bola. Porque você tem o resultado final. E o resultado final é Brasil 3-2. O resultado da sua vida é esse. No final, você é mais que vencedor. Se você sabe que você é mais que vencedor, você deveria o quê? Descansar. Quando Jesus declara está consumado, nós recebemos uma identidade e uma posição. Qual é a identidade? Filho. E a posição? Mais que vencedores. Então é por isso que nós podemos descansar. Porque nós somos filhos e mais que vencedores. E vivemos a realidade de uma obra consumada. Veja que ele não só está dizendo assim, ei, descansa que eu terminei. Ele está dizendo assim, descansa, eu terminei e você venceu. Porque se ele falasse assim, ó, descansa, já terminou e você perdeu. Você ia dizer assim, não, eu não aceito, eu vou fazer outra coisa, eu vou mudar essa realidade. Né? Eu não quero chegar no fim e dizer que eu sou perdedor. Então você ia tentar reverter essa situação. Mas não há o que reverter naquilo que Deus faz. Porque o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Nós deveríamos simplesmente aceitar isso sobre as nossas vidas. Aceitar a identidade e a posição. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você já nasce resultado dessa posição de vencedor. Quando você nasceu, haviam outras 300 milhões de possibilidades de ser um outro você. Eu não sei se você está me entendendo, mas no momento da fecundação, da relação sexual, o homem libera 300 milhões de espermatozoides. E só um chegou. Esse um foi você. Você venceu. Então quando você nasceu, você já nasceu mais que vencedor. Irmão, você não venceu um, não venceu dois, você venceu 300 milhões de possibilidades. Irmão, você entende? Isso é muito. Você deveria crer nisso, eu sou vencedor. Eu fui o mais rápido, eu fui o mais forte. E eu venci. A sua vida começa com uma vitória e termina com uma outra vitória. A primeira vitória te deu a existência. A segunda vitória te deu o reino. Se você vencer as obras, se você cumprir as obras, o prêmio que você vai ter agora se chama um reino. Há uma coroa reservada para você, se você realmente entender isso. E sabe o que nos afasta dessa realidade? O que nos afasta da realidade de uma obra consumada, o que nos afasta do reino de Deus, é tudo a mesma coisa. Falta de fé, incredulidade. A incredulidade é um dos maiores inimigos, irmãos, que nós temos. Muitas vezes, nem toda a realidade, nem toda a verdade espiritual, ela é fácil de ser vivida. Ela é simples, tudo que Deus faz é simples, mas nem tudo que é simples é fácil. E não é tão fácil assim conquistar o reino de Deus. E todas as vezes, irmãos, que nós temos dificuldade em algo, nós precisamos pedir o quê? Para que Deus aumente a nossa fé. Quando Jesus estava falando com os discípulos acerca da falta de perdão, ele diz
Até quantas vezes nós vamos precisar perdoar? E Jesus diz o quê? 70 vezes 7. Os discípulos pensam, não vai dar. 70 vezes 7 dá tanto? Não, é muito. Não vai dar. Jesus, não vai rolar. Se quiser esse padrão mesmo aí, então aumenta-nos a fé. Irmãos, o padrão é esse. O padrão é 70 vezes 7. O padrão é obra consumada. O padrão é que você é mais que vencedor. Não está alcançando, não está vivendo. Senhor, aumenta a minha fé. Porque a realidade não vai mudar. A realidade do evangelho é essa, não vai mudar. Não vai mudar porque você não alcança. Não, vou fazer uma realidade diferente aqui só para ti, porque tu não está alcançando. A palavra de Deus não muda, Deus não muda. E essa é a verdade do evangelho. E precisa de muita fé, irmãos, para alcançar essa realidade. O problema é que ao invés de pedir fé, a gente vai para uma campanha. Eu vou lá na campanha, no culto da vitória. Eu vou lá 7 semanas para alcançar a minha vitória. Você está indo alcançar aquilo que você já tem. Irmãos, ninguém pode pedir aquilo que já tem. E às vezes a gente pede para Deus aquilo que já tem. Eva foi enganada a ter aquilo que ela já tinha. A serpente chega para ela e diz assim, come aí que tu vai ser como Deus. O que ela não entendia é que ela já era a imagem e semelhança de Deus. Muitos de nós cansamos por buscar aquilo que nós já temos. E é por isso que nós vivemos, irmãos, ansiosos. Se nós formos, irmãos, trazer um sentido para a palavra ansiedade, um sentido muito simples, de algo que é muito profundo. Ansiedade é o excesso de futuro. Quando há futuro demais no seu presente, você começa a ficar ansioso. Mas pensa comigo, se eu estou me preocupando demais com o meu futuro, significa que eu não estou confiando na realidade de uma obra consumada. Ou eu não estou confiando que foi Deus que consumou. Porque se Deus consumou e eu entreguei minha vida a Ele, aquilo que vai acontecer no meu futuro é bom, perfeito e agradável. Então é o quê? Descanso. E tem gente que não está descansando. Tem gente se preocupando demais, trabalhando demais fisicamente, para aquilo que Deus queria derramar como favor e graça. Nós precisamos, irmãos, realmente crer na realidade da obra consumada. E o cristianismo, irmãos, fala dessa verdade, fala de um convite a viver a realidade de uma obra consumada. E essa obra me diz que eu já sou filho, que eu já sou santo, que eu já sou justo, que eu já sou herdeiro. Então eu não preciso mais buscar essas realidades. Eu preciso ter fé para me apoderar dessa realidade. Preciso me apoderar daquilo que já é meu. Há um testamento dizendo que é meu, porque se há uma cruz na sua vida, essa cruz representa um testamento. E esse testamento diz assim, tudo isso é seu, a minha justiça é sua, a minha santidade é sua. Todas essas coisas são suas. E essa realidade, como eu falei, é conquistada por causa da cruz. Não é conquistada pelaquilo que eu vejo ou pelaquilo que eu faço. É conquistada pelaquilo que Cristo já fez. Eu não descanso naquilo que eu vou fazer, eu descanso naquilo que Ele já fez. Você entende a diferença? Irmãos, eu não confiaria em descansar em algo que eu fiz. Mas se foi Ele que fez, eu tenho plena confiança que eu posso descansar e desfrutar do mais perfeito descanso nele. E talvez você diga, pastor, mas eu não consigo enxergar essa verdade. Eu não consigo enxergar essa realidade. Eu quero te dizer que verdade não é aquilo que você vê. Que talvez você vai olhar para a sua vida e realmente não vai ver alguém mais que vencedor. Você vai olhar para a sua vida, você vai ver problemas, você vai ver dificuldades. Mas tudo isso são as mentiras do diabo. Verdade não é aquilo que eu vejo, verdade é aquilo que Deus falou através da sua palavra. Não importa como a sua vida está, a verdade é que você é mais que vencedor. Eu também vejo coisas na vida de vocês que eu vejo, eu sei que são mentiras. Não é todo mundo que facilmente você olha e consegue perceber a identidade de alguém que é mais que vencedor. Como tem gente, irmãos, que sofre sem necessidade. Como tem gente, irmãos, ansioso sem necessidade. Como tem gente acreditando nas mentiras do diabo sem necessidade, quando poderia estar desfrutando do descanso de Deus, crendo nas verdades de Deus. Quando nós estamos, irmãos, às vezes trabalhando, irmãos, e tem gente que trabalha, irmãos, trabalho muito braçal, muito pesado, e quem trabalha no braçal, irmãos, fica o dia inteiro clamando por um descanso. Não vê hora de chegar em casa e pensar, meu Deus, preciso descansar. E quando a gente fala de descanso, se você se imagina descansando como? Eu me imagino assim, escorado em pé descansando. É assim que você tem uma imagem de descanso? Sentadão no sofá, perna para cima. Irmãos, coisa boa o sofá, irmãos. Tem uma coisa que a gente tem que investir na vida, é o sofá, irmãos. Descansar fala de estar sentado. E talvez você pense, nesse momento eu estou sentado. Você está fisicamente sentada numa cadeira ruim.
Para condição, irmãos, de ficar 2 horas, essa cadeira é boa. Então você está sentado nessa cadeira justamente para você não dormir, mas espiritualmente você está numa cadeira aconchoada, uma cadeira assim, ó, pensa uma cadeira bonita, uma cadeira onde você põe a mão, você põe em pé, aquelas igual a poltrona do papai, assim, sabe? Que você senta e vai para trás, estica a perna. Então espiritualmente é nessa cadeira que você está sentado. E vou te mostrar como você está sentado em algum lugar. Quero que você abra a palavra de Deus comigo agora lá em Efésios 2:6. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você entendeu onde você está? Assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. Porque Cristo já está lá no futuro te esperando. Cristo na verdade já está com você sentado num trono. Irmão, você consegue imaginar? Irmãos, eu consigo até sentir, ó. Você deveria sentir a mesma coisa. Existe um lugar onde Cristo está sentado e eu já estou com Ele. Isso é verdadeiramente crer na realidade de uma obra consumada. Irmãos, Cristo é o lugar mais confortável que alguém pode estar. Cristo é o lugar mais confortável, mais aconchegante que nós podemos descansar. Irmão, se descansar no sofá é bom, você não entendeu ainda o que é descansar em Cristo. E é isso que Cristo tem para você, realmente um descanso. E se tem uma coisa, irmãos, que combina com descanso, é a paz. Descanso traz paz. E o descansar em Cristo nos traz a paz que excede todo entendimento. E sabe qual é o triste? Que há pessoas que poderiam ter tudo e até têm aparentemente tudo, só não têm paz e descanso. Tem uma ótima casa, tem um ótimo carro, tem uma família aparentemente linda, mas não tem paz e não tem descanso. Se não tem paz, se não tem descanso na sua vida, nós precisamos voltar lá para o primeiro versículo. E aqueles que creram, entram no descanso. Não dá para entrar nesse descanso e também querer entrar em qualquer buraco que o mundo te oferece. Porque entrar no descanso é estar em Cristo. E se você está em Cristo, tem lugar que você não entra mais. Se você verdadeiramente estiver em Cristo, tem lugar que você não pisa mais. Porque agora você está num lugar de descanso. Eu não sei quais são os seus medos, quais são as suas ansiedades. Mas eu quero dizer que quando você entrar no descanso, a ansiedade não pode entrar com você. Quando você entrar no descanso, o medo não pode entrar com você. Quando você entrar no descanso, a enfermidade não pode entrar. Porque esse lugar de descanso é um lugar para você. É um lugar exatamente da sua forma e do seu tamanho. E nesse lugar não cabe outra coisa a não ser você. E esse lugar de descanso é os braços do Pai. Hoje Jesus está te chamando e dizendo: vem cá, filho, vem cá que eu quero te pegar no colo, vem cá descansar nos meus braços.